Muito bom dia. Esse programa de hoje é um programa, para mim, especial, porque eu sempre começo falando aqui, dizendo, quero inicialmente dizer, eu sou Rodrigo Rosal, para quem estiver me escutando falar pela primeira vez, se não viu uma outra apresentação ou conversa minha aqui, eu atualmente estou vinculado ao DED, a área 1 do DED, que é o Departamento de Educação da UFRPE, ligado à linha de Fundamentos, Políticas e Gestão Educacional. E acho que já pude veicular aqui uns 4 ou 5 vídeos aproximadamente. Quais são os 3 projetos, quais são as 3 vertentes? Uma delas sou eu mesmo, lendo e comentando textos que eu chamo poético-filosóficos. O segundo eixo é entrevistando. Inicialmente eu pensei em alunos, mas eu já estou abrindo também, obviamente, para alunos tanto da UFRPE, a prioridade é essa, mas chamar alunos eventualmente de outras instituições, de graduação e de pós-graduação. Os professores depois podem fazer parte disso também, mas é porque eu pensei em dar visibilidade para essas pessoas, para essas alunas, para esses alunos, caso queiram. Já fiz com 2. O terceiro eixo, eu pensei em conversar com pessoas da área de serviços gerais, segurança e alimentação no RU. E a gente abriu isso, vocês vão ver, acredito eu, em breve, uma conversa boa que a gente teve aqui com Cleia. E aí eu disse, mas tem um outro campo que é importante, obviamente, escutar também, que são os servidores como todos, técnicos administrativos. E eu começo sempre as minhas falas, depois de dizer novamente quem eu sou, a vinculação a que eu estou, agradecendo a 2 pessoas que mantêm esse equipamento, esse espaço, esse veículo, o nome que vocês acharem melhor agregar ou digamos assim, cognominar a esse espaço aqui, que é a Rádio Web. Então, eu sempre digo, agradeço a Eliezer e a Alana por estarem aqui manutenindo, gerindo, dando esse apoio e abrindo esse espaço gentilmente e com competência. Então, hoje, a gente vai ouvir um pouco, a partir da expertise dele, da sensibilidade dele, do envolvimento que ele tem aqui, Eliezer, né? Pode ser que um dia, se sentir à vontade, a Alana também venha fazer parte aqui, porque o convite foi feito. Mas eu estou muito satisfeito que hoje a gente está com ele aqui. Então, inicialmente eu deixo ele à vontade, do jeito, no ritmo, no tom que ele quiser, para ele se apresentar um pouco. Eliezer, obrigado mais uma vez. Hoje, para quem não lhe conhece, sempre que eu falo o seu nome nos outros vídeos, estão vendo a sua expressão física aqui. Fique à vontade. Muito obrigado. Olá, Rodrigo. Sou eu que agradeço a você pelo convite. E assim, como eu te falei em conversas particular, assim, a minha eu não fico tão à vontade no espaço, vamos dizer, no vídeo, como ficaria nas nossas conversas informais, né? Uma outra coisa que eu queria dizer é que há outras pessoas que ajudam na manutenção dessa rádio, né? Então, o NAC, os professores do NAC ajudam tanto na questão da programação, como, vamos dizer, com projetos, os projetos de cada professor que traz alguma coisa aqui para dentro da rádio. E, em particular, o professor Jorge Matos, né? Porque Jorge Matos, assim, ele aparece pouco dentro da rádio, mas Jorge Matos, por trás, tem um serviço assim, tem um trabalho de, vamos dizer, de formiguinha e de projetos para trazer, vamos dizer assim, algo para a rádio, tanto na parte financeira, como pessoas, ele brigando para trazer pessoas para cá, como, vamos dizer, os temas da programação. Muito bem. Você citou o NAC, que é uma sigla. Se eu errar, me diga, porque eu ainda sou, estou dizendo novo, daqui a pouco eu estou ficando ancião aqui dentro. Mas é meu primeiro ano, como eu já disse, acho que em um outro vídeo, pelo menos aqui na UFRPE. O NAC, eu acho que é o Núcleo de Agroecologia e Campesinato, não é isso? Isso, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Muito bem. Eu respeito Eliezer dizendo que não sente muito a vontade falando assim de público, vamos dizer, mas o conhecimento que ele tem, o jogo de cintura que ele tem, a sensibilidade que ele tem, a articulação no bom sentido que ele tem,
sobrepõe isso tudo. Por isso que eu estou soltando fogos, literalmente, porque ele está aqui. Eliezer, você já me falou um pouco, né, da sua própria chegada aqui, mas o que é que você acha relevante você iniciar falando para quem nos escuta e ou nos assiste sobre a sua chegada, tanto como você quiser, na rural, como principalmente a sua entrada na rádio, né? Como é que se deu, como é que você foi chamada, há quanto tempo você está aqui? Pela placa na porta, a gente vê que a rádio foi inaugurada em março de 2015, pelo menos a informação que tem ali. Claro que nesses 7 para 8 anos já que ela existe, 2 anos foram de período forte pandêmico, né? Mas você está desde o início, como é que se deu a sua aproximação aqui? Bom, Rodrigo, inicialmente eu prestei o concurso para engenheiro agrônomo aqui da universidade e fui contratado para ir para a estação experimental de Parnamirim, tá certo? Certo. Por uma série de confusões, uma série de atropelos, por falta de, vamos dizer assim, condição de manter o serviço em Parnamirim funcionando, eu nunca fui para trabalhar lá na estação de Parnamirim. Certo. Então aconteceu uma coisa interessante, porque toda semana eu ia para essa estação, para ficar lá definitivamente. Só que eu vinha para cá, para a universidade, de mala arrumada, porque na próxima segunda-feira teoricamente eu iria para a estação. E na próxima segunda-feira isso passou um ano, né? E aí eu fazendo outros trabalhos burocráticos dentro do departamento de agronomia. Até o dia que eu cheguei em casa e disse: mãe, me faça um favor. Nessa época eu não era casado, desarruma essa mala para mim, porque eu acho que eu não vou mais nunca para esse lugar, né? Realmente não tem estrutura, porque tinha pouca gente lá, tinha falta de recurso. E aí eu fiquei na Pró-Reitoria de Pesquisa fazendo trabalhos assim, de projetos que pudessem captar recursos para a universidade. Certo. Então, era uma coisa mais de extensão, mas terminei ficando pela Pró-Reitoria de Pesquisa, porque o pró-reitor, na época, tinha vamos dizer assim, esse jogo de cintura e trouxe isso para ele, e aí eu fiquei fazendo esses projetos. Então, o que consistiam esses projetos inicialmente? Seriam assim, cursos de extensão para outros órgãos que trabalhassem com agricultores. Então, por exemplo, a gente fazia um curso de irrigação, aí preparava todo o que seria o curso e fazia todo o orçamento e aguardava, vamos dizer assim, o final do ano, a chegada do recurso nos outros órgãos, como o INCRA, por exemplo, que aí o pessoal não tinha o que fazer com esse dinheiro, tinha, vamos dizer, a rubrica para realização de cursos e a gente captava esse dinheiro. Então foi muito dinheiro que a gente trouxe para a universidade. Então a gente já preparava assim 20 cursos diferentes, entrava em contato com o pessoal do INCRA, por exemplo, o ano todo, e dizia: ó, esse curso serve para vocês, esse curso não serve, qual seria vamos dizer, os assentamentos beneficiados. E aí a gente ia conversar com as pessoas do assentamento, o que é que eles queriam fazer, quais seriam os cursos, e preparava isso junto com os professores da universidade e deixava tudo pronto até o momento que, vamos dizer assim, esse recurso chegasse. Então, a inflação era muito alta, a gente ficava o tempo todo indexando e entrando em contato com o pessoal do INCRA, até o momento que o dinheiro chegava e eles diziam: ó, manda o projeto com um valor atualizado. Isso foi muito dinheiro, foram muitos cursos. Eu lembro assim de coisas grandes em termos de objetos, né? Para a universidade, a gente conseguiu ônibus, a gente conseguiu picape cabine dupla, e muita gente treinada. Quer dizer, todo mundo, professor, técnicos da reitoria e os assentados. E isso foi bom também, por quê? Porque na época a estação de Serra Talhada, na época era um centro de treinamento só, aquilo não era usado para nada, era um elefante branco para a universidade. E a gente levava todo mundo para lá para realizar esses cursos lá dentro vamos dizer, desse centro de treinamento, porque tinha local para dormir, então a gente levava os assentados lá, pagava uma diária para eles, porque eles estavam se afastando do trabalho, e tinha a realização do curso. Assim como os professores também, que a gente levava para dar os cursos lá. Então foi um negócio assim muito interessante. Essa seria assim
os primeiros anos que eu passei aqui na Pró-Reitoria. E aí eu tive a oportunidade de depois ir para a Pró-Reitoria de Extensão, e na Pró-Reitoria de Extensão eu acompanhava os projetos de extensão lá. E eu ficava assim, sem entender como é que uma Pró-Reitoria de Extensão tem 400 projetos de extensão, todos com bolsa, e ninguém sabia daqueles projetos. Nenhum professor que está no próprio departamento do outro professor sabe o que é que o outro professor está fazendo. E assim, eu era ideia vencida, mas eu dizia assim, olha, isso tem que ir para esse relatório que se faz para os cursos de extensão, isso não serve de nada na minha cabeça. Sim. Isso deveria ser, vamos dizer, divulgado. Ao invés de ser num relatório, deveria ser divulgado num vídeo, todas as atividades sendo acompanhadas num vídeo, porque na época a internet estava ficando forte. Eu dizia, isso tudo deveria estar à disposição de quem quisesse, assim, de quem quisesse ver. Mas eu sempre fui vencido. Chegou um coordenador lá na Pró-Reitoria de Extensão e ele disse, olha, Zé, agora tu, além de fazer esse acompanhamento, você vai ter que se integrar a um desses projetos de extensão. E aí eu, procurando esses projetos, vi um que estava muito ativo, era um projeto do assentamento Chico Mendes, do professor Jorge Matos. E aí eu comecei a acompanhar esse projeto e comecei a achar interessante, não só porque não era uma coisa que eu não conhecia, mas era um projeto e um cara que estava interessado em fazer realmente. Então eu comecei a acompanhar esse projeto, comecei a, vamos dizer, contribuir com esse projeto, até na própria divulgação do projeto. E aí dentro desse projeto tinha uma feira agroecológica, eu fui me envolvendo também com a feira agroecológica e tinha também a rádio web. Então comecei a fazer, vamos dizer assim, pequenas participações tanto nos projetos do assentamento, da feira e da rádio. Né? Até o dia que surgiu a oportunidade de passar da Pró-Reitoria, né, ser transferido da Pró-Reitoria de Extensão para o Departamento de Educação para ficar especificamente aqui na rádio. Porque a rádio tinha uma dificuldade que, assim, ela trabalhava com bolsistas. E a falta de continuidade era muito grande. Entendi. Então, se eu compreendi bem, essa sua segunda fase de engajamento mais aprofundado com a instituição, que se deu pela porta, pelo caminho da Pró-Reitoria de Extensão, né, que gradativamente foi crescendo, ganhando corpo e tal. Nesse momento já estava, ao menos nos primeiros passos, da rádio web, então. Já existia, não é isso? Não, essa é uma história, eu tenho uma história muito longa aqui dentro da universidade. A gente encurta porque senão a gente não termina. Entendi. Né? Então, assim, a Pró-Reitoria de Pesquisa, inicialmente, foi um tempo muito grande. Se você puder, assim, de que ano a que ano aproximadamente? A gente está falando de que ano isso? Eu 30 anos entrei atrás? eu entrei na universidade em 91. Fez 30 anos, ano passado. Então você Isso. ficou nessa primeira fase de pesquisa até que ano, mais ou menos? Grande, assim, uns 15 anos na Pró-Reitoria de Pesquisa. 2006. Depois fui para um departamento de administração. Certo. E depois fui para a Pró-Reitoria de Extensão. Essa parte da Pró-Reitoria de Extensão, a gente está falando mais ou menos de que ano? 2010, 2012, por aí? Acho que 2012. 2012. Então ainda não estava, pelo Não, menos, inaugurada a Rádio Web. É como eu te disse. Então, inicialmente, eu fazia o acompanhamento dos projetos de extensão da Pró-Reitoria de Extensão. Certo. Até que chegou um coordenador que disse, vamos entrar realmente num projeto de extensão desse. Perfeito, eu entendi. E aí, dentro desse projeto de extensão que eu escolhi para entrar, foi os projetos do professor Jorge Matos e do Núcleo de Agroecologia aqui da universidade. Entendi. Entendeu? Eu comecei a acompanhar e fazer parte, e aí calhou da gente vir para cá, definitivamente. A sua participação, atuação, o seu vinculamento aqui na Rádio Web, você sabe dizer a data aproximada? Eu já entendi o seu percurso como todo. A rádio vai completar 8 anos. Isso. Você está há quantos anos aqui? Eu tenho uns 4 anos na rádio, 5 anos na rádio. Já é mais da metade do tempo da rádio, né? Já é muito tempo aqui. Isso. E aí quando eu cheguei, aquela história, né, da falta de continuidade. Era fim assim dos projetos de extensão, os bolsistas já não estavam mais, e aí foi aquela história, eu não sabia utilizar nada da rádio, nem os equipamentos, né, e a rádio era, vamos dizer assim, para ficar dentro da rádio só eu, né? Então foi uma dificuldade grande, assim, por isso que eu te falei logo no começo, tem outras pessoas que ajudaram muito. Então o Silvio Gleidson, que era um estudante de mestrado aqui, que ajudou a montar a rádio, ele é radialista profissional.
e trabalhava na Transamérica, era estudante de mestrado aqui, e ele deu esse suporte técnico para a gente, ensinando os primeiros passos e também ajudando na seleção de 3 bolsistas que viriam para nos auxiliar, que era Entendi. um resto de projeto que tinham aí, mas que não deu muito certo porque era um período muito curto, né, de tempo. E aí um dos meninos desses 3 selecionados resolveu ficar vamos dizer assim, por amor à causa, para aprender na realidade, Entendi. né? Então, porque como ele fazia tudo aqui na rádio, ele era uma pessoa formada em rádio e TV, e aí ele resolveu ficar para aprender realmente, porque aqui tanto ele mexia na parte de imagens, como mexia na parte de áudio, então ele começou a utilizar todos os equipamentos e começou a aparecer na rádio e fazer tudo que podia fazer dentro da rádio, porque naquele momento era eu e ele sozinho, Entendi. entendeu? Entendi. E aí isso foi uma coisa, inclusive, boa para ele. Ele uma vez ligou para mim, muito emocionado, para agradecer essa oportunidade que teve na rádio, porque foi essa oportunidade que ele teve aqui de mexer em todos os equipamentos que ele conseguiu um emprego numa rádio, vamos dizer assim, numa rádio fora, né, dessa rádio aqui, fazendo, vamos dizer assim, o ganho profissional, profissional dele, né? Então ele, quando chegou para essa rádio, a pessoa que estava selecionando lá disse assim: eu gostaria de uma pessoa que fizesse de tudo um pouco aqui. E aí ele fazia isso aqui, entendeu? Aí ficou Entendi. muito Foi uma escola para ele. uma escola para ele, na verdade. Muito bem. Nesse contexto de 5 anos que você está aqui, né, e eu fico grato você estar contando de maneira muito clara a sua história, envolvimento com a rádio, que vai se confundindo com a história da própria rádio, né? O que é que você vê de relevante? Porque eu escutei bem quando você disse assim, quando você estava na pró-reitoria de extensão, de alguma maneira você ficava meio que incomodado como é que tantos projetos, você citou um número de cerca de 400 projetos, né? E às vezes os professores, colegas de departamento, não têm uma informação mínima sobre o que é que seus colegas estão fazendo. Por mais que as tarefas dentro da ambiência da universidade absorvam a gente, e aí eu me incluo, qualquer um, é interessante que a gente mesmo tenha uma noção de quanta coisa boa está sendo pesquisada aqui. No mínimo daquelas pessoas que são os nossos colegas, que estão nos ombreando ali ao lado. Então, sem dúvida, a rádio não só para isso, mas para isso já é um espaço fantástico, né? Você vê nesses 5 anos que os professores, os alunos, os servidores usam a rádio satisfatoriamente, no sentido de dar visibilidade, voz para o que fazem, ou ao seu gosto, e você dizendo apenas uma impressão sua, pessoal. Elas poderiam usar muito mais. Como é que você percebe? Eu acho, vamos dizer assim, como eu já te disse, com relação aos projetos, eu acho que é uma pena ter tanta coisa dentro da universidade e a universidade ficar, de certa forma, com isso aqui dentro, sem levar para a sociedade. Então, eu vejo assim, um afastamento muito grande da universidade com relação à sociedade, né? E eu vejo a rádio como vamos dizer, um canal, né, de divulgação das coisas que estão acontecendo aqui na universidade. Ontem eu fui tirar umas fotos, como eu estava te falando há pouco, antes de começar a entrevista, fui tirar umas fotos no departamento de agronomia. E ali eu vi assim, eu vi coisas, né, que eu não vejo normalmente. E eu fico pensando, muito menos um agricultor que está lá no campo. Quer dizer, se você linkar esse conhecimento com a necessidade do agricultor no campo, né, com, vamos dizer assim, as solicitações dos agricultores no campo, e fazer um link disso, né, com os sistemas de, vamos dizer assim, comunicação que a gente tem hoje desenvolvido, né, quer dizer, uma internet aí para todo mundo, todo agricultor no campo tem um celular, é uma coisa fantástica. E foi isso assim que eu vi, essa oportunidade que eu vi na rádio. Por quê? Porque quando eu entrei na rádio já tinha um boom da internet, né? E eu vi assim, se eu juntar isso, a imagem,
né? Vamos dizer, os áudios da rádio com a imagem, começar a colocar os canais no YouTube, no Facebook, nas mídias sociais, isso seria uma coisa interessante. E foi o que a gente fez. A gente assim, já tinha estruturado, quando eu cheguei, alguns programas, mas aí eu comecei a tentar botar os programas com o visual, que antes era só destinado para rádio. E eu acho assim que foi uma coisa interessante, porque como eu conheço, como eu te falei, participando de feiras agroecológicas, eu via necessidade, algumas necessidades dos agricultores, eu comecei a fazer o link entre as necessidades dos agricultores com alguns professores daqui. E deu certo, porque aí o agricultor está com um problema de determinada praga, vamos dizer, algum inseto que está incomodando ou prejudicando a produção dele, e eu faço esse link do professor da área com o problema, com o agricultor que está com aquele determinado problema. Compreendi. Entendeu? Entendi. E aí a gente monta os vídeos em cima dessa necessidade. Por exemplo, um agricultor está com a pinta preta do mamão, que é uma doença, tá lá com a pinta preta do mamão. E aí eu chego, eu filmo, quer dizer, a rádio filma essa demanda do agricultor e leva essa demanda para o professor. E o professor responde como é que ele poderia, de uma forma agroecológica, sem utilização de veneno, como é que ele poderia resolver ou diminuir aqueles problemas que ele está tendo naquela plantação. Entendi. Foi o que você disse, iniciou essa sua última parte de fala. Quer dizer, há uma função social. Sim. Da rádio como um todo, né? E ao mesmo tempo a rádio é alimentada pelas necessidades da sociedade. Então é como se fosse assim, o que não falta é espaço e situações a serem observadas, compartilhadas, e a expressão que você usou, você linka a necessidade real, né? Uma situação como essa que você deu agora exemplo, e faz essa ponte, faz esse contato com um pesquisador, com uma pesquisadora, com um professor que esteja desenvolvendo para esse diálogo ocorrer. Para a gente não ficar assim, naquela conversa só da gente levar conhecimento. Isso. Né? Tem muita coisa que o agricultor está fazendo que, vamos dizer assim, alimentaria ou conduziria muita coisa que poderia ser feita aqui na universidade. Né? Isso. Então, e para outros agricultores também. E é por isso que a gente sempre tenta botar, assim, na medida do possível, os agricultores também no meio desse processo. Por quê? Porque, às vezes, o técnico falando, levando esse conhecimento, fica naquela o que eu estou querendo dizer, fica naquela história de você só levar o conhecimento. E às vezes o agricultor tem um conhecimento, inclusive, para passar para outro lá. Exatamente. E Paulo Freire, né, você falou isso agora, então tem uma obra dele chamada Extensão ou Comunicação, obra de mais de 50 anos já. É justamente essa romper com a visão inicialmente que se tinha assistencialista, como se a universidade estivesse produzindo conhecimento mais de ponta, qualificado, validado, e pudesse ajudar, assistir, apoiar os saberes ditos do povo, né, tradicionais, os conhecimentos populares, etc. Mas não, quer dizer, o conhecimento se dá onde a inquietação, a curiosidade, a capacidade de espanto, a necessidade está. Então, ele brota ali. Perfeito isso que você falou, inclusive está na nova, pelo menos eu entendo assim, na nova linha da política do que estão chamando agora de curricularização da extensão. E tem estudiosos que trabalham na área há muito tempo que chamam ou extensionalização do próprio currículo, que é essa capilaridade com a troca e a construção compartilhada do conhecimento fora da instituição. Você agora disse assim, o que está lá fora tem tão valor ou algumas vezes mais do que a gente está desenvolvendo aqui. Então que a gente aprenda com isso também. Não é isso que você está falando? Isso, com certeza. Perfeito. Então, às vezes, o agricultor resolve seus problemas, né? E aquela solução serviria para os outros agricultores também. E serviria de início, até para explicar como se resolveu aquele problema para a academia. Né? Então, essa ida e volta de conhecimento é que eu vejo como importante. Né? Então, a rádio, eu acho que serve como vamos dizer, esse caminho, né? Para fazer esse caminho. Né? Tanto de levar o conhecimento, como trazer algumas demandas
e popularizar isso tudo. Então, ela, como você disse, ela pode ser muito mais usada do que vem sendo até agora, né? Isso o espaço está Com aqui certeza, o aberto para espaço que as está pessoas aberto. discutam. Inclusive, quando tem alguma crítica aqui da rádio, assim, a rádio está com programação muito técnica. Entendi. Aí eu digo para a pessoa, como é que deveria ser? E a pessoa me explica. Eu digo, então tá aí, eu estou olhando para a pessoa que vai resolver esse problema. Porque o que não falta é espaço na programação. Isso. Entendeu? Então, você chegou aqui e perguntou se era possível, qual foi a resposta que nós dissemos para você? Sim. Pois Então, é. então, Vem e faça, professor. Foi o que você disse. além de isso, porque na teoria vamos fazer, a gente não faz nada. Né? Aqui a gente tem o princípio de não esperar para a condição ideal. Porque se a gente for esperar para a condição ideal, não vai existir programação nenhuma. Isso. Né? A gente faz o que pode fazer. Então o professor diz assim, mas poderia ter uma programação mais forte, vamos dizer assim, abordando o tema da negritude. Traga a programação que a gente vai veicular. Pois é. Vai fazer, Pois é. vai editar. Pois é. Então, se a demanda seria por qualquer outro tema, venha que a gente ajuda a produzir, ajuda a fazer e a divulgar. E eu afirmo que vocês fazem isso mesmo, porque toda vez que eu inicio agradecendo, mas é bom eles e elas que nos assistem, escutam o vídeo de sua própria voz, com a sua história que tem aqui, porque é isso mesmo. Se perguntar como é que eu cheguei aqui, Rodrigo? Por curiosidade. Eu vi que a Rural tinha uma rádio, cheguei aqui, apresentei-me, né? Tive a felicidade de, por fazer parte da comissão de organização do seminário do DED, conhecer a Lana. Ela disse que era daqui, vim, me apresentei, bati um papo gostoso com você, e você falou isso que repetiu agora. A pessoa vem e faça, né? Faça, chega aqui, a gente vai fazendo, organizando, tal, e tá fluindo. E eu sou muito grato. Então tem um papel de formação muito grande também. Mas diga. E para não deixar em branco, como você falou em Alana. A Alana foi fundamental para cá, para a rádio. Por quê? Porque, como eu te disse, a gente vivia de estagiário. Nos últimos meses do estagiário, Léo, que eu te falei, que arrumou um emprego por conta de saber utilizar toda a rádio, nos últimos meses quem estava bancando ele era eu mesmo. Entendi. Porque eu dava uma pequena quantia para ele, trazia ele, pagava almoço 2, 3 vezes por semana para tocar rádio. E a Alana já foi contratada com o objetivo de vir para a rádio para fazer essa parte da edição, para fazer a parte do áudio, né? E aí a gente já com aquela ideia de fazer as imagens, os vídeos, ela é craque nisso, e aí fluiu, deu certinho aqui. E ela veio, assim, com a vontade de fazer realmente, né? Aí eu agradeço sempre, assim, quando a gente pergunta como é que é a Lana, aí eu digo, rapaz, é mão na roda, porque a Lana, ela faz realmente. Então a Lana não chega aqui para conversar, para não sei o que, ela chega, senta e vai fazer as edições que ela tá vamos dizer assim, que ela tá para fazer, né? O que está na sequência. E eu vejo isso sempre que eu venho aqui também, e quando ela deu um apoio fundamental para a gente organizar o seminário dela. Mas como eu disse há minutos atrás, né? Quando ela quiser falar, o espaço está aqui, né? Para ela falar também. Tem mais alguma coisa que você julgue relevante, importante nesse momento de dizer? Claro que em outros momentos a gente pode voltar com outras conversas. O professor Jorge Matos, que você falou, acho que é uma pessoa importante, se ele quiser, para depois eu conversar com ele também, etc. Mas nesse momento, você falando, né? Você vem à sua cabeça algo que você entenda que é relevante dizer, além de tudo que já foi fantástico que você disse? Eu digo assim, eu vejo assim, a importância da rádio eu já sei, mas e a importância do professor ou dos técnicos colocarem o conhecimento que ele tem para fora das fronteiras da rádio eu também sei. Agora eu entendo a dificuldade, porque o microfone e o vídeo realmente espanta, né? Uhum. E aí não é todo mundo que, vamos dizer assim, teria essa, vamos dizer, isso que eu estou tentando fazer aqui, perder essa vergonha. Sim. E vir falar aqui. Eu vejo assim que um professor da universidade com doutorado ele tem um conhecimento muito elevado naquela área dele. Mas vejo que ele poderia, vamos dizer, divulgar esse conhecimento de uma forma muito mais ampla. Então vamos pegar o exemplo do professor Walter aqui. O professor Walter ele é um cara que trabalha com insetos, ele é doutor em entomologia. E ele trabalha também com pequenos agricultores. E ele vê na prática aqueles problemas que os agricultores enfrentam com os insetos
vamos dizer, que não sejam praga, mas sejam insetos que danificam o cultivo deles. Então ele tem uma linha de pesquisa, uma linha de trabalho que é com defensivos naturais. E Walter, quando dá aula de defensivos naturais, ele fala para 10, 12 alunos, às vezes para 20 alunos. Ou ele faz uma palestra, 100 pessoas. E aqui ele consegue, com os vídeos, alcançar 130, 140 mil pessoas. Sem limite. Isso, sem limite. Para isso. E como a gente não monetiza os nossos canais, o número de visualizações é muito menor, porque não tem interesse para o YouTube estar mostrando um canal que, vamos dizer, não traz anúncio nem propaganda para eles. Mas mesmo assim, a gente tem vídeo com 130 mil visualizações. Então eu vejo assim, uma ampliação muito grande da divulgação do conhecimento das pessoas aqui dentro da universidade. Muito bem. Eliezer, obrigado. Para quem nos escuta, esse é o último programa deste ano, pelo menos que está sendo feito comigo, uma participação minha aqui também. Hoje é dia 16/12, né? A gente está encerrando esse semestre letivo. É provável que esse vídeo esteja sendo vinculado a partir do ano de 2023. Eu já desejo a você e a Lana e a todas e todos que nos escutarem um excelente final e início de ano, reiterando o meu desejo e a minha satisfação de continuar fazendo encontros assim, como esse com vocês. Muito obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço.